Nesse Dominando a com Dinheiro de hoje, vamos entender como utilizar o meu portfólio. Uma ferramenta capaz de criar portfólios muito eficiente para uma visualização rápida de retornos e outros indicadores. Então já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos direto para a tela da Com Dinheiro. No vídeo passado eu mostrei um pouquinho sobre o Portfólio Lite, ele ficava aqui no menu Portfólio, Portfólio Lite. Hoje a gente vai falar sobre o meu portfólio. Ele tem uma certa dinâmica diferente do Portfólio Lite, é bem parecida as duas ferramentas, mas se você não assistiu o vídeo sobre Portfólio Lite, ele vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela para você clicar no card para dar uma olhada. A maior diferença entre as duas ferramentas é que no Portfólio Lite a gente tem que colocar ativo e peso tudo manualmente. A gente constrói um portfólio bem manualmente. Já no meu portfólio, a gente consegue, a partir de, por exemplo, uma lista no Excel, dar um Ctrl+C no Excel e um Ctrl+V aqui no meu portfólio, puxando todas as informações de todos os ativos e de todos os pesos bem rapidamente. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando outras diferenças entre meu portfólio e Portfólio Lite. Por hora, o que a gente precisa saber é só essa dinâmica de criação do portfólio. Então vamos lá, aqui no menu Portfólio, a gente vai em Meu Portfólio. E a ferramenta pede três principais inputs da nossa parte como usuários. Nome do portfólio, os papéis, os ativos que a gente vai colocar nesse portfólio e a quantidade ou percentual de cada ativo. Então vamos para um exemplo prático. Primeiro eu vou dar um nome, Meu Portfólio _ ganhador. É importante dizer que esse campo não aceita espaços ou caracteres especiais. Eu vou colocar 4 tipos de ativos aqui: ações, fundos, ativos sintéticos e títulos públicos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar 0% do CDI, vou tirar essa quantidade de 1 aqui, e eu vou colocar 2 ativos que combinam com o meu perfil de risco, Petro 4 e Vale 3. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, meu único propósito aqui é dar um exemplo real com fins educativos da plataforma. Agora eu vou colocar 2 fundos, um fundo multimercado e um fundo de renda fixa. Vamos começar pelo fundo de multimercado. Eu não sei o CNPJ desse fundo que eu vou colocar aqui, então eu vou clicar em buscar fundos. Esse botão vai me abrir essa caixinha que aqui eu posso colocar o CNPJ ou o nome do fundo. Nesse caso, o fundo que eu estou buscando é da Quantitas. Faltou um N aqui. Na mesma hora que eu escrevo Quantitas, ele me mostra uma lista de fundos com Quantitas no nome. Eu estou buscando um que chama também Galápagos. Quantitas Galápagos. Exatamente esse daqui. Se eu clicar uma vez, ele já substitui para mim o CNPJ aqui em cima. E o fundo de renda fixa, eu sei exatamente o CNPJ. Dou um espaço e dou um Ctrl+V aqui com o CNPJ que eu já tinha do BNP Paribas. Agora eu vou colocar 2 ativos sintéticos de renda fixa, um pré-fixado e um pós-fixado. O pós-fixado eu vou colocar um que rende 120% do CDI e o pré-fixado eu vou colocar 0% do CDI, ele não rende nada do CDI, mas ele rende mais 5,2% ao ano. E por último, o título público, eu vou pegar aqui da minha colinha, dar um Ctrl+C aqui, dar um espaço e um Ctrl+V. Esse ativo de título público, que ele está bem aqui, se eu aumentar essa caixinha, ele vem para cá também. Eu consigo ver que ele foi emitido nessa data e vencendo nessa data. Então ele foi emitido em 2013 e vai vencer em 2025 essa NTNB. Perfeito, ainda não acabamos, a gente precisa colocar a quantidade ou percente de cada ativo desse. Eu vou colocar que eu investi 5% em cada ação, depois 10% em cada fundo. Nos ativos sintéticos eu vou colocar que eu investi 20% em cada um. E por fim, que eu investi 30% para fechar os 100% aqui nessa NTNB. Agora é só clicar em salvar e atualizar. E aqui eu já tenho o meu portfólio criado, já temos um gráfico de pizza aqui mostrando quanto a gente investe em cada ativo. Tem umas informações legais aqui também, mostrando data inicial e data fim desse portfólio. Data inicial é 19/10/2017 e data fim 4/7/2023. Isso quer dizer que a gente só vai conseguir calcular retorno, preço de cota, etc. Tudo sobre esse portfólio dentro desse intervalo de data in e data fim. Antes e depois dessa data a gente não vai conseguir. Esse intervalo de datas é o intervalo que todos esses ativos que a gente colocou aqui tinham preços
simultaneamente. Mas perceba que eu coloquei os ativos e os pesos todos manualmente, separados sempre por espaço, um ativo do outro. Eu não precisaria fazer isso. Aqui no Excel, por exemplo, eu tenho essa base de dados, que é exatamente a que a gente tinha ali. Ativos e pesos. O que eu vou fazer agora é basicamente ir lá na Com Dinheiro e deletar todos esses ativos que estão aqui e os pesos também. Voltando no Excel, eu posso dar somente um Ctrl+C nesses ativos e aqui no meu portfólio selecionar esse quadrante de papéis e dar um Ctrl+V. Veja aqui que eu vou clicar e arrastar para baixo todos os meus ativos e eles ficaram assim. Então, a gente tem até um espaço a mais por aqui, eles estão separados por entes, mas isso não tem problema nenhum. Dá uma olhada. Vou também coletar os pesos, então selecionar todas as células aqui do Excel, dar um Ctrl+C e na Com Dinheiro, aqui em quantidade, dar um Ctrl+V. De novo, eles estão separados por entes. Depois disso, eu vou salvar e atualizar. Já existe um portfólio com este nome, deseja subscrevê-lo? Ok. E temos exatamente o mesmo portfólio, a Com Dinheiro já pegou todos esses ativos, ela deixou exatamente como eu separei no Excel, estão separados por entes aqui, e aqui é a mesma coisa, mas isso não mudou nada. O portfólio foi criado exatamente da mesma forma. Essa é a principal diferença do Portfólio Lite. Aqui em Portfólio Lite, eu vou abrir uma nova guia, e aqui veja que eu não consigo fazer essa dinâmica de Ctrl+C e Ctrl+V. Eu precisaria vir no Excel, copiar para esse ativo e copiar o %. Depois assim, um por um, copiando e colando, copiando e colando. Aqui no meu portfólio eu posso copiar aquela lista inteira e colar nesses campos aqui bem rapidamente. Perfeito, agora para finalizar a gente criou o nosso portfólio e agora eu quero ver um pouco de retorno acumulado, comparar com alguns benchmarks. Para isso eu vou copiar o nome desse portfólio aqui, dar um copiar, e eu vou em outra ferramenta, Gráficos Histórico Múltiplo. Nessa ferramenta eu vou tirar todos os ativos que me deram aqui e vou dar um Ctrl+V colocando o meu portfólio ganhador. Ele até aparece aqui que é a sugestão que a Com Dinheiro me dá desse ativo que eu criei, desse portfólio que eu criei. Beleza? Eu vou colocar IBOV, CDI e IPCA-DP para comparar com os bens. Em vez de número índice retorno acumulado, e tique azul para carregar a consulta. A gente está calculando o retorno acumulado entre essas duas datas, eu quero ver o histórico todo do portfólio. Aqui embaixo eu tenho uma matrizinha com algumas datas mais antigas disponíveis e mais recentes. Do meu portfólio eu vou clicar uma vez aqui e uma vez aqui, nada deve acontecer, mas aqui no calendário essas datas foram substituídas por aquelas que eu cliquei. E prontinho, eu tenho um gráfico de retorno acumulado do meu portfólio em comparação com o CDI, o IPCA e o IBOV. É importante ressaltar que esse portfólio tem uma metodologia de rebalanceamento diário. Então, aqueles pesos que a gente colocou de 5% para as ações, 10% para os fundos e etc., vão ser todo dia refeitos e rebalanceando a mesma carteira com aqueles pesos, mantendo tudo igual todo dia. Veja que criamos um portfólio super simples, sem colocar datas de entradas e saídas de cada posição, por exemplo. Isso é possível usando o portfólio dinâmico, que explicarei em outro vídeo. Então, se ficou com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o nosso time de atendimento para clientes com dinheiro, ou até solicitar uma demonstração grátis com o nosso time de especialistas caso não seja cliente. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos do Dominando a Com Dinheiro. Te vejo no próximo vídeo e boas análises!